Você já sentiu o Espírito Santo tentando se comunicar com você? Talvez tenha passado por momentos em que ele estava te guiando, mas você ficou na dúvida. Será que já aconteceu de você questionar se aquela era realmente a voz de Deus? A incerteza pode ser um grande desafio, e muitas vezes nos faz perguntar: como posso reconhecer a voz do Espírito Santo? Neste vídeo, vamos explorar 3 sinais claros que indicam que o Espírito Santo está falando com você. Então, fique conosco até o final e, antes de seguirmos, não se esqueça de se inscrever no canal. O Espírito Santo quer guiar sua vida, ensinar e alinhar seu coração com a palavra de Deus. Ele deseja que você esteja firme, sem ser enganado ou se desviar do propósito divino. Para realmente conhecer a Deus, é fundamental conhecer o Espírito Santo. Ele não é apenas uma força, mas a terceira pessoa da Trindade, coigual ao Pai e ao Filho, que procede eternamente do Pai. O Espírito Santo habita em todo verdadeiro cristão, e é descrito como o conselheiro, o ajudador, aquele que te guia em toda a verdade. Através da sua presença, você ganha uma compreensão profunda de quem Deus é. Além disso, o Espírito Santo concede dons aos cristãos, assim como se viu na vida de Jesus e dos seus discípulos: curar os enfermos, ressuscitar os mortos e muito mais. Ele é a presença ativa de Deus no mundo e nas vidas dos crentes, oferecendo conforto, orientação e suporte em tempos de necessidade. A presença do Espírito Santo é uma fonte constante de força para os que creem. Ele não só te fortalece, mas também te orienta nos momentos de dificuldade, provendo o suporte que você precisa para seguir firme no caminho da fé. E mais, o Espírito Santo fala a mente de Deus, e ele tem uma voz. Deus tem planos extraordinários para você, mas muitos crentes acabam não vivendo o que Deus preparou, simplesmente porque não reconhecem a voz do Espírito Santo. Existem muitas vozes competindo pela sua atenção: a voz das circunstâncias, da sua mente, da carne, do cônjuge, dos amigos, dos pais, e até do inimigo. Discernir a voz do Espírito Santo te dá uma vantagem poderosa sobre todas essas distrações. A primeira coisa que você precisa entender é que a voz do Espírito Santo não se limita a um sussurro suave. Ele se comunica de maneiras variadas e poderosas. Não podemos colocar limites em como Deus escolhe falar. Salmos 29 versículos 4 e 5 nos lembra que a voz do Senhor é poderosa, majestosa, e pode até quebrar os cedros do Líbano. Já em 1 Reis 19 versículos 11 a 13, vemos que após o terremoto e o fogo, Deus não estava no fogo, mas em uma voz suave e tranquila. Foi essa voz que Elias ouviu, e ao reconhecê-la, ele cobriu seu rosto com um manto e se dirigiu à entrada da caverna. Então, lembre-se, o Espírito Santo fala de maneiras diferentes, e aprender a ouvir essa voz pode transformar sua vida. Deus fala de várias maneiras, e agora que você sabe disso, é importante entender quais são os sinais de que o Espírito Santo está falando com você. O primeiro sinal é uma inquietação no seu espírito, uma convicção que se manifesta através da sua consciência, como se fosse um sinal de parar dado pelo Espírito Santo. É a maneira dele te alertar para parar onde está ou para interromper uma ação específica que você está prestes a tomar. Um exemplo disso está em Atos 16 versículos 6 e 7, quando Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Mas por que o Espírito Santo faria isso? Será que a Ásia não merecia ouvir a palavra de Deus? Pode ser que o Espírito Santo estivesse protegendo Paulo e seus colegas de um perigo desconhecido ou por outros motivos que apenas Deus conhece. O que eles sentiram foi um claro alerta no espírito, e somente Deus sabe o que poderia ter acontecido se eles tivessem desobedecido. Talvez você esteja assistindo a este vídeo e, de repente, sente uma inquietação no espírito sobre sair de casa hoje. Isso pode parecer confuso, mas é possível que o Espírito Santo esteja tentando chamar sua atenção. Essa inquietação pode vir como uma forte convicção de que algo não está certo, um sentimento repentino de alerta. Esses impulsos do Espírito Santo podem, inclusive, ser um aviso para proteger sua vida de um perigo que você não vê. Quantas pessoas já perderam a vida em acidentes porque ignoraram essa sensação de inquietude no espírito? Muitas vezes, a pessoa pode pensar que é apenas emoção ou medo, e que essa sensação não vem do Espírito Santo, mas ele pode estar tentando salvar a sua vida. Se existe um sinal principal que Deus usa para chamar a nossa atenção, esse sinal é a falta de paz.
Como filhos de Deus, o Espírito Santo habita em nós, e uma das provas mais claras de sua presença é a paz que ele nos dá. A paz é um estado de calma no espírito, e geralmente confirma que Deus está presente em uma determinada situação. Porém, no momento em que essa paz desaparece, é um indicativo de que algo está errado. Quando isso acontece, o melhor a fazer é buscar a Deus em oração e pedir clareza sobre o que está acontecendo. Deus trabalha com a paz, e se Ele não quer que você tome uma determinada decisão, Ele retirará essa paz. Quando a paz não está presente, você sente desconforto ao seguir por aquele caminho. Às vezes, você pode nem entender o que está acontecendo, mas de repente sente uma inquietação que não consegue ignorar. Deus pode usar essa sensação para te alertar de um perigo iminente ou para te chamar a interceder em oração por alguém ou por uma situação. Se tudo parece estar pronto, mas você sente que a paz não está ali, pode ser um sinal claro de que Deus está te avisando para parar, refletir e buscar sua direção antes de prosseguir. Você sabia que a paz também é uma ferramenta poderosa para aumentar sua sensibilidade à voz de Deus? A paz funciona como um semáforo espiritual, indicando exatamente quando você precisa parar, se preparar para avançar ou iniciar uma nova jornada. Deus trabalha através da sua paz para ajudá-lo a discernir suas direções em questões da vida. Uma maneira de perceber que Deus está te guiando é observando como você se sente após seguir suas instruções. Se a inquietação desaparecer e a paz for restaurada, é um sinal claro de que você está no caminho certo. No entanto, quando você sente uma inquietude repentina sobre um negócio, uma viagem ou até mesmo um encontro com alguém, pode ser o Espírito Santo te alertando a não seguir por aquele caminho ou te preparando para algo maior. Deus sempre tenta te mostrar algo que seus olhos naturais não conseguem ver. Se esse tipo de sinal estiver vindo até você, não ignore. É o Espírito Santo tentando se comunicar com você. O segundo sinal é a comunicação através dos sonhos. Os sonhos são tão comuns que muitos cristãos acabam negligenciando seu valor como método de orientação divina. No entanto, a Bíblia nos ensina que a vinda do Espírito Santo inspira novos sonhos em nossas vidas. Em Atos capítulo 2 versículo 17, lemos: "E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos." Essa escritura mostra claramente que os sonhos podem ser uma manifestação direta da presença do Espírito Santo. A partir de hoje, não subestime seus sonhos. Entretanto, é importante lembrar que nem todos os sonhos vêm do Espírito Santo. Alguns podem ser fruto de suas emoções, reflexo de acontecimentos do dia, e até mesmo influenciados pelo inimigo, que pode tentar manipular seus sonhos. Mesmo assim, muitos sonhos vêm diretamente da presença de Deus. Se olharmos para o nascimento e os primeiros anos de Jesus, veremos o papel vital que os sonhos desempenharam na vida de José e Maria. Um sonho levou José a ficar com Maria, mesmo quando ela já estava grávida antes do casamento. Outro sonho o alertou a fugir para o Egito, protegendo o bebê Jesus do massacre ordenado por Herodes. Graças à obediência de José, Jesus foi salvo. Isso prova que o Espírito Santo pode falar com você por meio dos sonhos. Vários personagens bíblicos tiveram suas vidas transformadas após acordarem de sonhos e visões. Salomão, por exemplo, foi dormir e, através de um sonho, Deus veio até ele e uma transação divina mudou seu destino para sempre. Abraão, enquanto dormia, recebeu a revelação do cativeiro de Israel e do êxodo da nação. Sonhos e visões são ferramentas proféticas poderosas que o Espírito Santo usa para manifestar seu propósito em sua vida. Ignorar esses sinais pode significar perder uma parte crucial do seu destino. O último sinal é a repetição da palavra de Deus. Deus não tem limites quando o assunto é comunicar suas ideias a você. Ele sempre encontra um jeito de fazer sua mensagem chegar ao seu coração. A palavra de Deus é um dos principais canais pelos quais ele revela sua vontade. Pode ser um tema ou uma ideia que continua surgindo na sua mente, repetidamente, ou ele pode te guiar para uma passagem bíblica específica que traz clareza sobre o que ele está falando com você naquele momento. Você também perceberá que Deus usa tudo ao seu redor para falar com você, às vezes de maneiras inesperadas, mas sempre de uma forma que você possa entender o que ele está tentando comunicar.
Fique atento às repetições da palavra, pois elas podem ser o meio que Deus está usando para direcionar a sua vida. Você já notou que, de repente, encontra um programa de TV, um podcast ou até mesmo uma música discutindo exatamente o tema que você estava pensando? Quando isso acontece, pode ser Deus tentando chamar sua atenção. O Espírito Santo pode se comunicar com você de várias maneiras, incluindo ao trazer à sua mente um versículo direto das Escrituras. Nesse momento, você perceberá que o significado daquele versículo se torna extremamente claro, podendo ser a resposta exata para a questão ou dilema que você está enfrentando. Quando você começa a identificar que Deus está te enviando sinais, como os discutidos aqui, é fundamental que você não os ignore. Se você escolhe não prestar atenção, especialmente quando esses sinais se repetem, pode acabar perdendo algo crucial que Deus está prestes a manifestar em sua vida. Deus está sempre falando com seus filhos, mas a verdadeira questão é: você está prestando atenção o suficiente para ouvir o que Ele está dizendo? Muitas vezes, você deseja desesperadamente que Deus fale com você. Talvez tenha orado, jejuado e feito tudo o que sabia, mas parece que Ele não está respondendo. Isso pode ser extremamente frustrante, mas será que Deus realmente não está respondendo? Ou será que você não está ouvindo? Frequentemente, isso acontece porque esperamos que Deus fale de uma certa maneira, mas Ele escolhe responder de uma forma totalmente diferente. E, por causa dessa expectativa equivocada, acabamos perdendo o que Ele está tentando dizer. Querido, Deus não pode ser limitado ou previsível. Para realmente ouvir a voz de Deus, você precisa abrir seu coração e estar atento de maneira ampla. Isso significa entender que Deus tem várias maneiras de agir. A Bíblia nos diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e seus métodos certamente não são iguais aos nossos. Um exemplo clássico é o de Elias, que esperava ouvir a voz de Deus no fogo, porque sabia que Deus é um fogo consumidor. Mas Deus não estava no fogo. O vento veio, e Elias pensou: Deus deve estar no vento. Mas, novamente, Deus não estava no vento. Finalmente, Elias ouviu uma voz suave e tranquila, e essa era a voz de Deus. Isso mostra que, às vezes, temos uma noção errada de como Deus fala, e por isso acabamos não ouvindo. A voz de Deus nem sempre é audível e imponente. Muitas vezes, é aquela voz suave em seu coração, sempre falando, guiando seu espírito e incentivando suas ações. Conselhos de pessoas piedosas, um sinal inesperado ou até mesmo uma mensagem aparentemente aleatória podem ser formas de Deus se comunicar com você. Se você está esperando apenas por uma voz audível para obedecer, pode estar esperando na ignorância e talvez nunca ouça Deus da maneira que esperava. Outro ponto importante são as distrações, que muitas vezes impedem você de ouvir a Deus. A distração é uma das principais armas que o inimigo usa para impedir que você preste atenção ao que Deus está tentando te dizer. O Satanás usa atividades do dia a dia para manter sua mente e seu tempo ocupados, não te deixando espaço para ouvir a voz de Deus. Ele também usa pensamentos dispersos, que ocupam sua mente mesmo quando você está na igreja. Você pode estar pensando no que fará depois do culto, planejando mentalmente sua semana, e isso te impede de realmente ouvir o que Deus está dizendo no momento. Quando você percebe que raramente passa tempo na presença de Deus, esperando para ouvir sua voz, é um sinal claro de que você não está sintonizado com Ele. E quando você não ouve, é mais fácil cair em enganos e ser levado pela confusão. Esse é o motivo pelo qual muitos se sentem presos em um mar de confusão interminável. Quando você não faz da voz de Deus uma prioridade, acaba deixando que outras vozes e distrações ocupem o espaço que deveria ser dedicado a Ele, e isso gera uma falta de direção e paz. Você está sem direção, não sabe o que fazer, para onde ir ou em quem confiar, e isso tem gerado uma frustração crescente devido às nuvens escuras que pairam sobre sua vida. Se você deseja ouvir a voz do Espírito Santo em seu interior, a chave é desenvolver um relacionamento íntimo com Ele hoje mesmo. Quando você fortalece essa conexão, experimenta uma maior manifestação da sua presença e começa a perceber claramente suas direções. Ouvir a Deus não é tão difícil quanto parece, e discernir sua voz em meio às muitas vozes que competem para chamar sua atenção também não é impossível. Pense nos seus filhos, você os conhece tão bem que não precisa nem olhar para saber qual deles está falando. Esse nível de intimidade veio com o tempo,
ouvindo suas vozes, observando suas atitudes e conhecendo seu caráter. A pergunta é: você passou tempo suficiente com Deus para ter esse tipo de proximidade? Talvez a razão pela qual você acha difícil ouvir Deus é que, na realidade, ainda não construiu um relacionamento profundo com Ele. Você pode orar pela manhã, mas sem perceber que está falando com alguém que quer se comunicar com você. Assim que a oração termina, você se levanta e vai embora, esquecendo que a oração é uma via de mão dupla, não um monólogo ou uma sessão de discursos. Quanto mais próximo você está de uma pessoa, mais clara e audível será a voz dela para você. Se está lutando para ouvir a Deus, isso pode ser um sinal de que está o seguindo à distância. Mas saiba que a proximidade com Deus torna a sua voz distinta e inconfundível em seus ouvidos. Vamos orar juntos. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, venho diante de ti com louvores e gratidão pelo teu amor eterno e por tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Senhor, agradeço pelo dom do Espírito Santo, por tua constante presença em minha vida. Perdoa-me por todas as vezes em que me afastei de teu caminho e ignorei os sussurros do teu Espírito. Confesso meus pecados e falhas diante de ti, e peço que me perdoe, assim como também libero perdão àqueles que me ofenderam. Em nome de Jesus, declaro que estou livre de toda amargura e ressentimento. Repreendo a confusão e o caos deste mundo, e qualquer distração que tente me afastar da tua orientação. Espírito Santo, ensina-me a reconhecer as tuas direções, impulsos e sinais, e ajude-me a caminhar em alinhamento com a vontade de Deus. Senhor, peço que aumentes em mim o discernimento espiritual, para que eu tome decisões que reflitam teu reino. Abre meus olhos para enxergar as portas que tu estás abrindo, e dá-me coragem para atravessá-las com confiança e fé. Pai, abençoe todas as áreas da minha vida. Estou pronto para ouvir a tua voz, assim como Samuel respondeu ao teu chamado. Hoje também digo: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Estou em tua presença, esperando tua direção antes de tomar qualquer decisão. Faz-me sensível à tua voz, para que eu não a confunda com outras vozes ao meu redor. Que minha intimidade contigo torne tua voz inconfundível em meus ouvidos. Afasta de mim todas as distrações que têm me impedido de passar mais tempo contigo. Pai, ajude-me a ter uma mente clara e receptiva para receber tua palavra. Dá-me graça para meditar nela, para que eu conheça a tua vontade, e fortaleça-me para permanecer em tua presença até que eu saiba com certeza que minhas decisões estão alinhadas com teu plano perfeito. Repreendo todo espírito de medo, ansiedade e dúvida que tenta impedir minha total rendição ao teu Espírito Santo. Oro por cura completa em minha vida, física, emocional e espiritual. Que tua proteção divina me cubra enquanto sigo teus caminhos. Senhor, tenho sede de tua presença. Que ela esteja sempre comigo, capacitando-me a fazer grandes feitos para a tua glória. Oro por sabedoria divina que vem diretamente de ti, Príncipe da paz, e recebo tua paz em minha vida. Para aqueles que ainda não reconhecem tua voz, desperta neles um desejo por tua palavra e por justiça. Cerca-os com encontros divinos que os levem mais perto de ti. Pai, sou grato por tua constante cura e proteção sobre mim. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder minha oração. Em nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém. Se esse vídeo falou com você, clique no botão de curtir e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos de revelação. Até o próximo vídeo.